devocional a dois. Viver uma vida de oração a dois, orar junto, orar na hora do almoço, orar junto. À noite, se houver a possibilidade, fazer um estudo bíblico, os dois juntos, ler a palavra de Deus, os dois juntos. Quem sabe ler um livro, os dois juntos. Sentar com seus filhos, ok? Quem tem filho, e debater um tema bíblico, ok? No livro de Eclesiastes diz o seguinte: melhor ser dois que ser um, porque se um cair, o outro levanta. Então, meus irmãos, uma vida devocional juntos, a dois, agrada o coração de Deus, e vocês se fortalecem, sabe? Se fortalecem espiritualmente, e quando um começar a fraquejar, é mais fácil do outro vir e levantar, ok? Então, viver uma vida devocional junto. O sexto princípio é usar 3 frases que podem salvar o seu casamento. Essas 3 frases são maravilhosas. A primeira frase, ela diz o seguinte: eu estou errado. Essa frase ela é poderosíssima. A segunda frase, peço que você me perdoe. A terceira frase, com a graça de Deus e com a sua ajuda, nunca mais eu quero fazer isso de novo. Eu vou fazer isso de novo. Então são 3 frases. A primeira, eu estou errado, ter humildade de reconhecer seus erros. A segunda frase, peço que você me perdoe, ter a humildade de pedir perdão, e muitas das vezes você tem que se humilhar, né? E verdadeiramente do fundo do seu coração pedir perdão. E a terceira frase é deixar claro para o seu cônjuge, quando você errar, que você pretende tirar um proveito aprendendo com aquele erro, certo? E que se depender da ajuda dele e da graça de Deus, você nunca mais vai voltar a fazer aquilo novamente. Né? Tem uma teologia muito errada que eu bato muito de frente, né? Que tem algumas igrejas aí que praticam, que é poder em suas palavras. Mas nessas palavras aqui há poder sim, há poder de restauração do casamento, certo? Onde você pratica a humildade, né? Tem um versículo muito interessante em Provérbios 15, versículo 1, que diz o seguinte: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, essa palavra branda de humildade, né, de reconhecimento de erro, faz com que muitas coisas se acertem. O 7º princípio que eu quero trazer para os irmãos: mantenha o relacionamento sexual em dia. Embora possa parecer que isso é muito mais relacionado a atitudes, né, ao ato em si, mas eu estou respaldado pela palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, certo? O apóstolo Paulo diz que o casal, eles não devem se negar um ao outro. O apóstolo Paulo diz que o sexo é uma dívida entre os cônjuges, ok? Então, quando a gente casa, né, a gente assume uma dívida com o outro, ok? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Vê lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma dívida, tá? E não é de mesada, não é de dinheiro, não. É uma dívida corporal, uma dívida de sexo mesmo, tá? A palavra é bem clara, ok? A gente está falando aqui entre adultos. E você pode pesquisar lá, certo? No verso 3, por exemplo, onde o apóstolo Paulo está dizendo que o sexo é uma dívida entre o casal, ele diz o seguinte, ó: e ambos devem pagar um ao outro. O fato, meus irmãos, de às vezes o casal ficar muito tempo sem fazer sexo, faz com que o casamento esfrie, certo? Faz com que as pessoas acabem se afastando uma das outras, tá? É lógico que o casamento ele não deve ser feito por obrigação, ele não deve ser feito por constrangimento, né? Deus ele criou, nos abençoou com o sexo para a gente viver de uma forma alegre e prazerosa, certo? Então, o sexo ele é um dos fatores que contribuem para que o casamento continue sendo bom, ok? E no verso 5, por exemplo, de 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que não devemos nos privar um ao outro por longo tempo, para que Satanás não nos tente em nossa incontingência. Meus irmãos, quando um casal fica muito tempo sem ter relação,
Satanás tenta em cima das nossas incontingências. O que é contingência? Incontingência é aquilo que a gente não pode segurar, é aquilo que a gente não pode conter. Na medicina, por exemplo, o significado da palavra incontinência é exatamente isso, a incapacidade de controlar, e está na Bíblia. Certo? Então, se você fica muito tempo sem ter relação com seu cônjuge, que o sexo é uma coisa que é natural do ser humano, é fisiológica até, Satanás se apropria daquilo dali e nos tenta em cima exatamente da nossa incontinência. Ok? Então, o sexo, ele é um presente divino que Deus nos deu para abençoar o nosso casamento. E deve ser feito marido e mulher, homem e mulher, marido e esposa, homem e mulher, viver para que vivam de uma forma plena, feliz e prazerosa. Já estamos terminando. O oitavo princípio, manter um limite claro entre o seu casamento e os seus parentes. Como a gente vê, né? Principalmente sogro e sogra, né? Se metendo no relacionamento entre marido e mulher. Às vezes na criação dos filhos, né? E é muito importante que a gente deixe bem claro, né, que existe um limite até onde o pai e a mãe podem chegar. Né? Esse é o papel do filho. Né? Então a palavra diz o quê? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, iniciar a sua mulher. Os dois vão ser uma carne, ok? Uma nova família. E essa influência externa em excesso traz grandes e sérios problemas para o casamento. Muitos conflitos eles começam exatamente por intrometimento, né? Essa questão das opiniões externas. É muito bom a gente aprender com nossos pais, é muito bom a gente aprender com os mais experientes, mas você deve chegar para o seu pai e para sua mãe e falar assim, olha, tá bom até aqui, obrigado, a gente já aprendeu, agora deixa a gente tentar, deixa a gente tomar as nossas decisões, somos nós que vamos criar os nossos filhos, ok? Obrigado pelo entendimento, em querer nos ajudar, mas acabou aqui, tá bom, a partir daqui somos nós, ok? Então, manter pai, mãe, irmão, cunhado em seus devidos lugares, ok? Estabelecer esse ponto limite entre família, a antiga família e o seu casamento. O nono princípio, fazer orçamento doméstico, né? Controlar as suas finanças. Como a gente vê casais brigando, discutindo, tendo problemas, sérios problemas por causa de finanças, né? Dinheiro mal administrado. Às vezes é um homem que gasta mais com coisas supérfluas, às vezes o cara gosta muito de carro, ou gosta muito de esporte, aí gasta dinheiro com material esportivo, ou gasta dinheiro no seu carro e deixa de prover em casa. Às vezes a mulher vai para o shopping e aí ela acaba comprando mais do que o necessário e aquilo dali traz problema para o casal. Então um bom planejamento familiar, doméstico, de orçamento, um controle das finanças, é muito importante para que um casal não venha ter problema nessa área do seu relacionamento, né? Principalmente